rendeira. Olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda. Vocês não imaginam a emoção, a honra de estar aqui para prestar essa homenagem a Lima Barreto. Acho que metade da história do cinema, se não muito mais, está aqui. Lima Barreto sempre foi direto e sincero ao falar tudo o que pensava, dizendo coisas que muita gente interpretava como agressividade, cabotinismo ou até marketing pessoal. Hoje estou aqui como LB Persona, um desdobramento da figura de Lima Barreto, para rever algumas pessoas que no passado colaboraram com ele e ajudaram a passar para a tela o que sempre foi considerado a sua obra máxima, o filme O Cangaceiro. Como LB Persona, vejo todos os convidados deste encontro e também sou visto por vocês. Eu posso me relacionar com a câmera e o gravador, que vão captar minhas declarações como licença poética. E também visite muitos lugares que foram frequentados por Lima Barreto. Quero o projeto que, em momentos especiais, LB Persona se relacione com as pessoas que vão viver algumas situações com Lima Barreto, o que muito me anima. Este hall era o canto preferido de Lima Barreto, o parlatório, como ele chamava. Aqui ele cavaqueava com os amigos, tomava seu uísque preferido e ouvia pelo rádio a programação musical da Rádio Eldorado. Nós estamos na Bela Vista, Rua Dr. Ricardo Batista, 67. Paralela da Rua Santo Antônio, travessa da Rua Major Diogo. Aqui era o escritório da pré-produção de O Cangaceiro. Essas paredes brancas continham inscrições, desenhos, poesias e até avisos. Lima Barreto, por um prazer estético ou lúdico, gostava de passar para a parede tudo que lhe vinha à cabeça. Segunda-feira, 14h30, Dr. Uzeda Moreira, médico. Terça-feira, às 15 horas, passar na fotótica, cumprimentar o Farcas e aproveitar para pedir um desconto num novo ampliador. Araçari gostava muito de cuidar dos objetos, livros, estátuas e esculturas, da máquina de escrever Olivetti Lettera, do dicionário, do chapéu de cangaceiro, que Lima Barreto ganhou de um amigo seu nordestino, das estátuas de barro, das estátuas de cera, armas brancas, etc, etc, etc. Nesta área do estúdio estão dispostas fotografias de atores, amigos e parceiros de Lima Barreto. As ampliações de mais de metro dão a impressão da presença física dos retratados nesse encontro aqui. Comparecem atores como Alberto Ruschel, Adoniran Barbosa, Marisa Prado e o garoto José Mariano Filho, Margarida Cardoso e Araçari de Oliveira de A Primeira Missa. Continuando o assunto. Até 1938, Lima Barreto mora em Campinas.
E já amante do cinema, ministra aula sobre a sétima arte na cidade. Em 1940, vamos encontrá-lo em São Paulo, trabalhando como redator das emissoras associadas, atuando na Rádio Tupi. O próprio LB, Lima Barreto, numa carta-entrevista, informou ao cineasta e jornalista Alex Vianney. Eu comecei em cinema carregando tripé pro velho Delphinia. Depois eu tomei emprestado uma câmera Canon, cavei 25 metros de negativo e descobri um mundo sempre cheio de beleza. Por que eu faço cinema? Por força de um imponderável que uns apelidam de inclinação, outros de destino ou ainda de vocação. Se amanhã desaparecesse como arte ou como veículo de confissões subjetivas, eu desapareceria com ele. Lima Barreto prossegue como realizador de shorts e documentários, numa época em que as ofertas de trabalho vinham mais do governo federal. Ele logo aprendeu que é típico de um governo ditatorial ser abrangente e generoso, mas nunca abrir mão dos seus desígnios, policiando os comunicadores com rédea curta. O governo brasileiro seguiu o mesmo sistema implantado pelo regime fascista de Mussolini na Itália. Todos os cinegrafistas, para exercerem seu trabalho, tinham que estar registrados no órgão oficial, no nosso caso, o DIP, o que também aconteceu com Lima Barreto. A carteira do DIP também funcionava como indicação de status e orgulho profissional. Ela era portada por pessoas tão díspares ideologicamente como os profissionais Vitor Lima Barreto, futuro diretor de O Cangaceiro, e o cinegrafista e diretor de fotografia Rui Santos, que seria um dos bons fotógrafos brasileiros, e também assinou filmes como diretor. Como num episódio do Internacional, O Canto dos Rios, coordenado pelo holandês Joris Ivens. Rui Santos também fotografou o Saci, ótimo filme infantil de Rodolfo Nani, baseado na obra de Monteiro Lobato. Vou comer biscoito. Chega, dona Benta de Mila não aguenta. Gosto de ver vocês comerem com apetite. Criança que não come fica fraca e enfesada como o franguinho garnizé. Sabe, vovó, é tão bom a gente ser criança e morar no pica-pau amarelo. Lima Barreto relatava a Galileu, que foi seu assistente de direção de O Cangaceiro, que um dia havia filmado o líder comunista Luiz Carlos Prestes, trabalho que ele contabilizava com orgulho profissional. Galileu perguntou quando e como. Barreto respondeu: no comício do Pacaembu, Galileu. Galileu quis mais detalhes sobre esse evento político que o governo getulista não teve como impedir. Ele respondeu meio sem jeito: Era um bico para o DIP. O governo queria documentar as pessoas que estavam na tribuna ao lado do Luiz Carlos Prestes, o líder do Partido Comunista. O povo acorre em massa ao estádio de Pacaembu, um portentoso espetáculo de vigilância e organização. Iniciado com a palavra do general Miguel Costa, companheiro de Prestes desde os tempos da colônia invicta. Salve, povo de São Paulo! Viva o Brasil, livre, unido, democrata e progressista. Lima Barreto, diretor de O Cangaceiro, filme que deu projeção mundial ao cinema brasileiro, nasceu em Casa Branca, na região mogiana, interior de São Paulo, o que sempre divulgava com orgulho. Vale a pena ouvir alguns parentes de Lima Barreto que ainda vivem na simpática cidade mogiana, contatados pelo senhor Sérgio Escacabarrose, professor na cidade e pesquisador da história de Lima Barreto. E vale a pena dar um passeio pela simpática Casa Branca, que ainda mantém as mesmas características do dia em que Lima Barreto partiu para sua grande aventura. Ele era um sonhador, então ele sofreu também muito na carne, porque ele queria ser cineasta, queria ser isso, queria ser, ninguém acreditava nele. Ele estava sempre procurando aventura. Sempre aventura. Aventura para ele o que era? Era o cinema. Aos 56 anos, Lima Barreto aparece como autor desse livro. Lima Barreto conta histórias, em cujo prefácio disse: Quando pela primeira vez acariciei uma pequenina câmera de filmar, descobri o mundo.
E com isto, a melhor maneira de ser infeliz, o que felizmente venho sendo até hoje. Lima Barreto, diretor do filme O Cangaceiro, filme que deu projeção mundial ao cinema brasileiro, nasceu a 23 de junho de 1906 e pertencia a duas famílias ilustres. Barreto de Campinas, São Paulo, e Nogueira Lima, de Baipendi, Gerais. Por parte de pai, era dos Barretos, de Campinas, tronco cujos rebentos ilustres foram Barreto Leme, fundador daquela cidade, Dom Francisco de Campos Barreto, um virtuoso bispo, e Plínio Barreto, que foi jurisconsulto de vastos saberes e diretor do jornal O Estado de São Paulo. Lima Barreto teve infância andeja, mas pouco brincalhona e fantasiosa. Ele costumava se queixar. Eu ouvia conversas de gente grande, mas nunca empinei um papagaio, nem soltei um peão. Pagou também seu tributo ao jornalismo. Todas essas experiências enriqueceram-lhe a personalidade, deram-lhe grande conhecimento dos homens e da vida, e muito lhe valeram para o trabalho de cineasta e de escritor. Era comum um jornalista sem assunto ou querendo aumentar sua produção procurar Lima Barreto para entrevistar. Os chefes de redação sabiam que ele era sempre um tema empolgante para o público e escalavam a pauta rapidamente. Lima Barreto sempre dava respostas corajosas e criativas que sugeriam matérias de primeira página. Muita gente ainda recorda quando o presidente Getúlio Vargas chamou Lima Barreto, ainda no Rio de Janeiro, para dizer quais eram os problemas do cinema brasileiro. Sinto-me na obrigação de reviver o ocorrido aqui em São Paulo, na Praça do Pacaembu, para todos sentirem a força do ocorrido. Diante de alguns repórteres e fotógrafos, LB aproveita a chance e dá o seu show. Presidente, o cinema brasileiro está aqui, ajoelhado, de chapéu na mão, pedindo uma esmola para o cinema não morrer de vez. Repórteres e fotógrafos mal acreditaram no que ouviram e registraram. O Cangaceiro é um filme marcante porque justamente ele supera toda aquela precariedade do cinema nacional, que era, inclusive, muito lamentada. O Cangaceiro marcou uma época e quase que pode-se dizer que foi um divisor de águas do cinema brasileiro. Ele mostrou, em primeiro lugar, que nós tínhamos condições, capacidade intelectual e condições infraestruturais de fazer um cinema ao nível internacional. Sei que até hoje o Cangaceiro é o único filme brasileiro que foi exibido no mundo inteiro. O Cangaceiro ficou durante 6 meses em exibição em Paris, no Mambo Cinema. Quer dizer, foi realmente um sucesso de bilheteria no mundo inacreditável, e pena que isso não tenha sido suficiente para salvar a Veracruz. O Cangaceiro teve mais público que O Ébrio, de Gilda de Abreu, com Vicente Celestino. Até então, o absoluto e invencível campeão de rendas, de filmes na capital de São Paulo e de todo o Brasil. Pela primeira vez em sua história, a Veracruz atingiu plenamente os seus objetivos, enveredando pela temática brasileira e arrastando verdadeiras multidões aos cinemas. Ele fez um filme muito bonito, uma história de amor dentro daquela história dele, e que realmente agradou muito. Eu estudei cinema, eu entrei na Multifilme, estou fazendo cinema e estou diante de um filme que me dá a reta. Isto é possível fazer-se um filme de quilate, como é o Cangaceiro, e com a repercussão de público que ele tinha obtido na época. No Brasil, venderam-se 55 milhões de ingressos para o Cangaceiro. Na França, o Cangaceiro ficou ininterruptamente, de noite e de dia, só das 2 às 3 da manhã, equiparava para a limpeza do cinema. Foi exibido em todos os países do mundo. Especialmente quando era irracível em suas opiniões, Lima Barreto formulava seus pensamentos com frases curtas e ferinas como:
Os homens de cinema no Brasil se dividem em cineastas e cineasnos. Lima Barreto gostava de falar de arte, cinema, literatura, cavalos, pescaria, cachorros, o excelente canivete inglês Rogers e o poeta português Guerra Junqueiro, e as duas entidades que ele considerava as mais sérias do Brasil, o Exército Brasileiro e o Jogo do Bicho. E o pensamento que ele sempre gostava de repetir. As 3 criaturas mais belas que foram criadas por Deus são o cavalo, o cachorro e a mulher. Barreto era um homem que falava muito de cinema de John Ford, Orson Welles e Akira Kurosawa, que considerava os supremos cineastas do mundo. John Ford e Kurosawa assistiram o Cangaceiro e lhes enviaram telegramas de congratulações, o que o deixou muito feliz. A interpretação dele, o enredo e as paisagens que o Lima usou, me remeteu mesmo a John Ford, não como cópia, né, como 2 grandes mestres em iguais patamares. Lima Barreto e John Ford sempre lidando com valores universais da condição humana. Era uma pessoa insólita e pitoresca, agressivo, cabotino, brasileiro, dispersivo e desorganizado. Eu fazia daquele pseudo-cabotinismo uma indústria. Eu queria projetar-me. Já que eles não podiam me compreender, me aceitar como homem de cultura, que me aceitasse como homem espalhafatoso, como auto-endeusador, não é? Então eu fazia aquele espalhafato todo. Apesar de toda aquela atitude que ele tinha, das grandes frases, nós éramos todos os menininhos em volta dele, admirando muito o Lima. Era uma pessoa de coração de ouro, muito generoso, muito amigo. Amei tudo e todos, desde a formiga até o pão de açúcar. Eu amo, eu sou uma cachoeira de amor. Meio gênio, meio chato, mas era uma grande personalidade, lá do seu tempo. Vale a pena também conhecer alguns locais, vividos e admirados por Lima Barreto. Esta é a Cachoeira de Emas, que fica no rio Mogi Guaçu, em Pirassununga, onde ocorre o fenômeno da piracema, que é a subida que os peixes fazem todos os anos no rio para desovarem no mesmo lugar onde eles nasceram. É um acontecimento belíssimo. Lima Barreto fazia questão de ver, sempre, e divulgava como podia. Por isso o lugar se chama Pirassununga, o que em tupi-guarani quer dizer onde o peixe ronca. Esse fenômeno é o único no mundo com essa força e tem início em torno de 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora dos Navegantes. É surpreendente o grande esforço dos peixes de todas as famílias, que fazem de tudo para subir pela escada de peixes, para chegar aos seus destinos nas cabeceiras do Mogi Guaçu. Quando Lima Barreto estava finalizando a montagem do filme A Primeira Missa, com o montador Mauro Alice, ele teve um desentendimento com o produtor, que o deixou muito bravo. Lima Barreto sumiu, paralisando a finalização do filme. Ninguém sabia onde Lima Barreto estava, quando Galileu sugeriu, pescando em Emas. Na época era muito difícil arrumar um telefone. Galileu conseguiu, ligou para a delegacia de polícia da cidade de Pirassununga, falou com o delegado que gentilmente mandou um carro de polícia para Emas. Encontrando Lima Barreto, deu o seguinte recado: por favor, ligue para São Paulo, o que Lima Barreto fez imediatamente. Tinha que ser você para me achar. Eu vim pescar, esfriar a cabeça. Os amigos pescadores da pensão pensaram que eu ia ser preso. Lima Barreto chegou com a cabeça fria e cheia de histórias de pescador. No bairro da Luz ficava o City Hotel, que por muito tempo foi a morada de Lima Barreto, onde ele esteve até a realização do filme O Cangaceiro. Na época, a região tinha um charme especial. Era linda. Eu gostaria que o hotel ainda existisse para entrar e dar uma espiada, achar uma foto,
registro ou alguém daquela época que pudesse dizer algo sobre Lima Barreto. Mas o metrô chegou e teve que derrubar muita coisa da história de São Paulo. Aqui ficava o famoso restaurante do Júlio, que depois de muitos anos teve que mudar para as proximidades. Lima Barreto classificava como um ótimo lugar para comer, como comprovava a seleta frequência de motoristas de praça, tiras de polícia e prostitutas, que eram os fregueses mais exigentes das noites em qualquer restaurante da cidade. Sempre que passeava pela Bela Vista, Lima Barreto comentava: "Esta é a igreja de Nossa Senhora de Aquirópita, em homenagem a uma região da Grécia. Mas como tem muito italiano morando aqui no Bexiga, ela passou a se chamar Aquiropita. Mas vale a pena dar uma olhadinha. Ela é linda, simples e tem vitrais belíssimos." A Bela Vista também era conhecida como Bexiga. Lima Barreto, amigos e colaboradores, tinha o hábito de frequentar a cantina Cacciatore, a antiga cantina 13 de Maio, todas as segundas-feiras, per mangiare il tradizionale minestrone, o reparador dos excessos de fim de semana. Na entrada da casa ficava sempre il vecchio Calabrese, parente do proprietário que Lima Barreto fingia perder para ele no braço de ferro. Il Vecchio mostrava-se vaidoso e impávido, e Lima Barreto com o dever cumprido a cada ida na cantina. Esta fazenda serviu de inspiração para Lima Barreto fazer o seu primeiro grande filme, o documentário Fazenda Velha, em 1944. Que foi recebido pela crítica como um pequeno poema, nostálgica reconstituição de uma fazenda colonial paulista. Norte Del Picchia pediu para o seu amigo Joaquim José de Oliveira Neto que conseguisse uma locação para Lima Barreto fazer o seu roteiro para a Inocência. Aí o Joaquim José lembrou-se que sua tia, Tita de Oliveira, estaria viajando por Minas Gerais. Então ele disse que poderia ficar na Fazenda Cachoeira. Inspirado nessa paisagem, na fazenda que ainda se constituía como uma fazenda do século XIX, em funcionamento, a ideia foi de fazer um documentário sobre uma fazenda do século XIX, que ainda resistia ao tempo, e que isso fosse um exemplo do que estava se perdendo no estado de São Paulo. A história de Valentina, a primeira mulher de Lima Barreto, pode ser contada por muitas pessoas e começar pela preparação de um cangaceiro, quando Valentina procurou Galileu e explicou tintim por tintim como era Lima Barreto, porque Galileu seria o assistente de direção. Valentina era uma linda mulher que todo mundo julgava que estava diante de uma princesa russa. Ela pediu a Galileu paciência e colaboração, pois tinha certeza que o filme seria uma grande realização e seria um enorme sucesso.
O conhecimento, intuição e vivência que ela tinha de Lima Barreto, após tantos anos de vida conjunta, dava-lhe esta certeza. Ela informou sua opinião sobre Lima Barreto e contou qual a melhor maneira de trabalhar com ele. Tudo que ela transmitiu foi de grande utilidade no trabalho do filme que, juntando a preparação, filmagem e acabamento, resultou em 1 ano e meio de trabalho contínuo. Topada a combinação, ela agradeceu e nunca mais tocou no assunto. Valentina era um freio firme para o comportamento, às vezes intempestivo, de Lima Barreto. Bastava um olhar. Sempre deram a entender que havia um código de entendimento entre eles. Código que Lima Barreto, mesmo durante uma explosão momentânea, respeitava. Depois da estreia vitoriosa de O Cangaceiro, Lima Barreto teve uma reação violenta quando ela foi embora e o deixou. Ele avisou todo mundo o que tinha acontecido e decidiu: se ela não voltasse em 5 dias, estaria tudo acabado entre eles. No 6º dia, Lima Barreto entregaria todos os pertences de Valentina, roupas, sapatos, bolsas, joias, para uma entidade beneficente. Foi o que aconteceu, e Valentina nunca mais foi vista em São Paulo. Ao se casar com Araçari, Lima Barreto veio morar neste prédio, nesse apartamento, em frente ao Teatro Brasileiro de Comédia e o Nick Bar, na rua Major Diogo, de onde se podia ver o edifício sede do TBC e da Veracruz. Esse prédio era meio do teatro e meio da Veracruz. E assim, do lado esquerdo ficavam os escritórios de produção de filmes, inclusive os da preparação de O Cangaceiro. A Bela Vista ainda era muito silenciosa. O único barulho que se ouvia era do bonde Camarão, que partia da Praça das Bandeiras, dava uma volta pelo bairro e retornava à Praça das Bandeiras. Todo mundo parava de falar quando o bonde passava pela Major Diogo. Lima Barreto, antes de entrar para Veracruz, dava aulas numa escolinha de interpretação para cinema que ficava na Avenida Ipiranga. Era uma arapuca, magnífica arapuca. Coitado, pagava 20 mil reais por mês para vir asneira e não aprender nada. E eu ganhava 10 mil reais por dia. Para 10 mil reais por dia, para mim, era formidável, como professor. Eu almoçava, jantava, comprava cigarro, emprestava algum dinheirinho para amigos e ainda sobrava para as outras coisinhas, né? Nela estudaram os rudimentos de artes dramáticas para cinema Dionísio Azevedo, Adoniran Barbosa e os cangaceiros Zé Fulasta, o Homem da Cabra. Pague o que deve, seu cabo ordinário. E não se atreva a botar nome ninguém na minha frente. Vamos, pague a mulher e já. Mas eu não paguei, capitão. O senhor não viu? Não vi, não. Aqueles 200 mil reais foram dados de esmola. O preço da cabra você ainda não pagou. De modo que pague como lhe mandei. Se não... E Zé Macaco, o ferrador de mulheres do filme. Todos foram do elenco de filmes de Lima Barreto. Dionísio Azevedo foi o ator principal de A Primeira Missa. Pois é só ele pisar no meu calo. Calo que infelizmente eu não tenho. É só pisar. Os demais figuraram no primeiro longa-metragem dele, O Cangaceiro. Dionísio Azevedo foi contratado para viver o homem arsenal de O Cangaceiro. Mas não houve consenso entre a autorização dada pela TV Tupi e o plano de produção do filme. Por esse fato, ele desistiu e foi substituído por Adoniran Barbosa. Eu vou lhe dizer uma coisa. Fruta gostosa no alto do pau, difícil de apanhar. Mas melancia de beira de estrada, isso a gente rebola com o pé. Seu amarelo sem vergonha. Cara de mamão macho. Filho de mula sem cabeça. Se eu sou melancia de beira de estrada, então me dê um cavalo que eu vou me embora daqui. E ninguém me bota mais os olhos em cima. Ande, me arrume um cavalo, seu porqueira. Não sou seu pajem para lhe arrumar cavalo. Se quiser, vá pedir ao capitão.
Por sinal, lá vem ele mais o Teodoro. Os cangaceiros, todos eles, tinham uma vivência, tinham um tom de realidade que era, eu pelo menos não me lembro de ter visto anteriormente no cinema brasileiro. Eu vi aquilo lá pela primeira vez. Tu vai matar o defunto, cabo da peste! Não, vou tirar o macaco do galho. Lima Barreto sabia como tirar do sério o dono do restaurante, que ficava na cozinha acompanhando o já famoso filé alto, alho e óleo que acompanhava a salada de agrião. Ele chamava o garçom e dizia: garçom, diga ao Moraes para fazer um filé não tão alto, mal passado e no lugar da salada de agrião, alface crespa. Em pouco tempo aparecia o chefe irritado, de avental e com o facão na mão. Olha, você quer saber como se faz o filé do Moraes? Que pergunte ao Moraes, tá me entendendo? Se não quiser, vai comer em outro lugar e veja se encontra um filé melhor que o meu. Se assim tá bom, faça do jeito que o Moraes gosta. Eu adoro salada de agrião. Conto um fato ocorrido antes de a equipe de O Cangaceiro viajar para São Paulo para um período de folga. Algumas pessoas da cidade e da própria equipe pescavam às margens do rio Jaguari, quando um curioso chegou e perguntou qual o melhor jeito de se pescar. Lima Barreto aproveitou a deixa e deu um verdadeiro show de conhecimentos. É simples. Você pega uma varinha como esta, coloca uma isca de milho verde assim, ó, e lança no rio, num ponto de corredeira, que é o lugar preferido pelos lambaris. Você está arriscado a fisgar esse simpático peixe. Como ele havia previsto, o lambari foi fisgado. Agora estamos prontos para apanhar um dourado, que como peixe grande e rápido, também não gosta de água parada. Prefere a correnteza para abocanhar lambaris. Tá fisgado. Agora temos que cansar o bicho. Olha, eu vou dar linha para deixar ele correr. Isso. Agora eu vou puxar para ele ficar mais preso no anzol. A equipe parte do elenco de O Cangaceiro moraram 9 meses à beira do rio, num terreno cedido pelo Sr. Ranzani, vizinho da antiga usina São Joaquim. Durante anos e anos e anos, a gente sempre ouvia as pessoas contarem os fatos, os causos que aconteceram por trás dos bastidores e nos bastidores das filmagens. Atenção! Por favor, senhor cagaceiro. Essa história já está muito custosa. Tira logo esse retrato. Atenção. 1, 2, 3, 4. Sabe, era um negro feio, como a mãe do sarampo. Ele era o homem que fazia a medição entre a imagem, com a trena, e a câmera, né? Que negro. Uma alma dourada. Eu arrumei uma negra de uma beleza exemplar para fazer aquela cena, aquela mulher que é marcada pelo Zé Macaco com ferro em brasa aqui. Sabe o que foi que aconteceu? Eu queria falar com o senhor. Eu estou querendo dar uma casada. Dar uma casada? Contra quem? Contra ninguém. Contra quem? Com a Ana. Com aquela negra bonita? Ela gosta de você? Eu creio que gosta. Já falou com ela? Eu falei, mais ou menos, né? Eu fui lá. Ô, Ana, eles que gostam de você. Você gosta dele? É simpático. Você admitia casar com ele? Não admitia. Ô, Sabiá, quer casar com ela? Eu quero. Casar? Eu quero, sim, com um bicho tão bonito desse. Então fizemos uma vaca. Cada membro da equipe deu um pouco. Cada homem da população de Vargem Grande deu um pouco. 5 mil reais, 10 mil reais. Fizemos uma caixinha e fizemos o casamento
do sabiá. Pra que casaste com um homem tão sisudo, que come drome e faz tudo dentro de teu coração? Pra que casaste com um homem tão sisudo, que come drome e faz tudo dentro de teu coração? O meu pinhão é feito de goiabeira, ele só roda com ponteira na palma da minha mão. Roda morena no meio desse salão, requebrando o corpo todo no ronco desse peão. Lima Barreto era bom de taco e jogava irradiando. E dizia e repetia. Encaçapar na cagada não vale. Toda jogada deve ser cantada. Dizer o que vai acontecer. A bola branca vai bater em qual, a bola colorida vai entrar em que caçapa. Até a ficada da branca tem que acontecer no lugar previsto. O ponto só é marcado quando a jogada sair como foi cantada. A família Mariano é descendente do famoso poeta mineiro Olegário Mariano. José Mariano, filho, quando criança, viveu o papel de Bentinho, de A Primeira Missa. Vanita, vanita, vanitato, omni, omni, amico, lupus ad valare. Isso é coisa que se faça. Precisa ter mais respeito com as coisas da religião. Que te deu ordem de abrir essas gavetas. Onde já se viu fazer tonsura com Cusco? Lima Barreto e Araçari casaram-se após o lançamento de O Cangaceiro. Aconteceu em São Bernardo do Campo, na antiga capela da Rádio Record. Padrinhos de casamento: Lauro Gomes, então prefeito da cidade, e Paulo Machado de Carvalho, o fundador e dono do Grupo Record. Quando o Sérgio resolveu, em 1954, fundar a nossa companhia, a Companhia Nídia Alicia Sérgio Cardoso, resolveu estrear com Lampião, de Raquel de Queiroz. E a Maria Bonita seria Araçari, ninguém melhor do que ela. O Lima ficou entusiasmadíssimo com a ideia da mulher dele estrear em teatro em São Paulo, com um papel muito bom, direção do Sérgio. Felipe de Lima Barreto e Oliveira é o nome dado ao filho de Lima Barreto e Araçari. Felipe quer dizer o amigo do cavalo. Repetiu o pai radiante a todos os conhecidos. E certamente o amigo do cavalo mais fotografado do mundo. Linhoff, Rolleiflex, Rolleicord e Retina, sempre carregadas e prontas para as fotos de todos os momentos, de todos os dias. Teve até fama como retratista. Fazia portrait, como era chique dizer. E para os que podiam pagar, o que era bem-vindo nos velhos tempos de vacas magras. Lima Barreto sempre deu jeito de ter um laboratório fotográfico à sua disposição. Belas fotos ele fez. Na entre-safra de trabalho como cinegrafista, Lima Barreto se defendia como podia em São Paulo. Fazia bicos como silhuetista e perfilista na esquina das avenidas São João e Ipiranga. O esquema: levava 2 banquinhos de lona de pernas em X e um cavalete de desenho, onde o freguês sentava-se de perfil, se fosse o caso de silhueta. Sua figura era recortada à tesoura num papel preto e depois montada numa capa de cartolina branca. Lima Barreto tinha completo domínio da língua portuguesa falando ou escrevendo. Falava corretamente e escrevia com facilidade, elegância e clareza. Às vezes, para impressionar, partia para roubos literários à moda euclidiana. Procurava ser perfeccionista até em datilografia. Rasgava uma folha inteira porque uma palavra não saíra bem batida. Catando milho, chegava ao final com um trabalho irrepreensível. Roteiros e contos, preferia escrevê-los à mão. Ele se gabava da sua caligrafia aprendida no Mackenzie de Araraquara. Lima Barreto sempre explicava, caprichando nas frases. Meu pai era ferroviário. Em virtude da profissão, pulava de cidade em cidade. Por isso eu era obrigado a pular de escola em escola.
A palha de milho era alisada pela lâmina e amaciada pelo toque dos lábios do fumante. Esse item nos remete ao caipirismo de Lima Barreto. Ser caipira, culturalmente falando, era algo de que ele se orgulhava e proclamava até a exaustão. Ele dizia: "Sou caipira desde o tempo em que o povo do interior fazia barba com canivete Rogers. O aço inglês era tão bom que muitos usavam o canivete em lugar da navalha." Um fato que Lima Barreto gostava de contar. O pintor Vitório Gobes, uma vez, havia comprado um peixe para pintar uma natureza morta. Os filhos da mulher negra com quem ele vivia na Barra Funda torciam para que a pintura terminasse rápido para que o peixe fosse para a panela. Vitório Gobes era um italiano muito grande e muito gordo, que só se movimentava apoiado numa bengala suíça. Era um grande pintor e um grande amigo dos velhos tempos. Neste acervo, Gobes está muito bem acompanhado ao lado de Cavalcante, Pansetti, Tarsila do Amaral, Clóvis Graciano e muitos outros. Lima Barreto começou na Vera Cruz como ator e documentarista, contratado por Alberto Cavalcante. Seu primeiro trabalho foi aparecer em Terra é Sempre Terra, de 1951. Em seguida, interpretou e dirigiu a sequência da Corrida de Cavalos, em Canja Reta, do terceiro filme da Vera Cruz, Ângela, que foi dirigido por Tom Paine e Abílio Pereira de Almeida. A sequência foi supervisionada por Lima Barreto. Depois viveu num pequeno papel um facínora do interior paulista na sequência de casamento do filme Tico Tico no Fubá. Levando um presente para os recém-casados, gerou medo nas visitas da cerimônia até o momento em que faz a entrega do presente, lendo com muita empáfia o que está gravado atrás do presente. Em Cangaceiro, o filme que dirigiu, atuou como o chefe da Polícia Volante. O grupo travou o combate com os cangaceiros do Capitão Galdino e foi totalmente destroçado. O comandante do grupo foi o último a morrer. A participação como ator nesse filme envolveu um problema pessoal e triste. Pretendendo retomar o seu casamento com Araçari, eles estavam separados, adaptou o conto Nhaco Laquinha Cheia de Graça, de Nair Lacerda, e desenvolveu papéis para os dois, tentando com essa iniciativa romântico-cinematográfica forçar a reaproximação, o que não aconteceu. O papel de Araçari era de uma prostituta que saíra da pequena cidade e voltava a ela para morrer, e a situação trágica do homem que também caminha para a morte. O filme apresenta excelentes interpretações, com destaques para os atores Dionísio Azevedo, Margarida Cardoso, da própria Araçari e do menino José Mariano, que faz o papel de Bentinho. Até o fim da terceira parte, a história flui muito bem, tornando-se um inspirado retrato do interior paulista. As críticas escritas pelo famoso crítico francês Georges Sadoul, em Paris, sobre o Cangaceiro, foram bem elogiosas quanto à direção de Lima Barreto. Como se observa nesse trecho, que aparece na página 71 do Dicionário de Filmes de Sadoul, que os faz parecer sobretudo fora da lei e vestidos de forma pitoresca, com seus chapéus de 2 bicos enfeitados. O diretor soube exprimir a poesia dos grandes espaços desérticos e conduzir as aventuras com um senso muito agudo de suspense. Lindas imagens do inglês Foley e música autenticamente brasileira. No Cangaceiro, eu acho que sempre mais me impressionou, é uma vontade de mostrar o Brasil, né? de estar nas coisas do Brasil, que é uma coisa que hoje, a gente falando hoje, é evidente, mas na época não era de modo nenhum. Não é? Vendo os próprios filmes da Vera Cruz, a gente sente como eles eram quase apátridas, né? Enquanto que o Lima tinha esse
esse desejo, né? essa vontade de ir ao Brasil mesmo, de ir ao cangaço, né? de ir a uma coisa extremamente brasileira. Este filme marcou o apogeu da Veracruz, empresa que faliu logo depois, e o fim dos esforços de Cavalcanti, que já havia deixado a firma depois de recrutar os elementos responsáveis pelo sucesso de O Cangaceiro. Em Jambeiro, o crítico e historiador Jorge Sadur, levado por Paulo Emílio de Sales Gomes e Otto Scheibe, foi homenageado por Lima Barreto e a equipe de A Primeira Missa. Sadur bate a claquete de uma cena na escola, feita no grupo escolar da cidade. A cena foi guardada pelo montador Mauro Alice e depois ofertada ao arquivo da Cinemateca Brasileira. Terminado o roteiro de O Sertanejo, Lima Barreto, a convite do crítico baiano Walter da Silveira, fez uma leitura pública em Salvador, num encontro que teve a participação maciça de artistas e intelectuais da Bahia. Glauber Rocha, então jornalista e crítico de cinema, estava presente e ficou impressionado com o texto de Lima Barreto. Depois de ter realizado Barra Vento, Glauber Rocha resolveu encarar o cinema de vez. Escreveu Deus e o Diabo na Terra do Sol. E após a leitura pública de O Sertanejo, Glauber veio a São Paulo pedir licença a Lima Barreto, porque, disse ele, tinha se inspirado muito em O Sertanejo. Lima Barreto estava de bom humor e Glauber Rocha recebeu a bênção e fez o seu filme. Assistindo-se Deus e o Diabo e lendo-se o roteiro de O Sertanejo, pode-se avaliar a influência direta. Até os costumes dos homens interioranos, paulistas e mineiros de usarem o tradicional capote de lã caipira foi mantido no personagem vivido pelo ator Maurício do Vale. A vida de Lima Barreto na então antiga capital do país, Rio de Janeiro, lhe propiciou o conhecimento do pessoal envolvido na produção carioca: Humberto Mauro, Jurandir Noronha, o Ince, as produtoras de shorts, o Jeep, e os papas da crítica do cinema como Muniz Viana. Vale a pena destacar a grande amizade e respeito de Lima Barreto pelo jornalista Muniz Viana, de O Correio da Manhã, que na época era o mais popular e respeitado crítico de cinema do Brasil. O roteiro de O Cangaceiro rodou por lá muito tempo. Era o que os cariocas apelidavam de roteiro de sovaco. Eu tinha o Cangaceiro debaixo do braço, durante muito tempo, encebado debaixo do braço, e não havia quem entendesse a importância desse filme. E não falei nada com a Veracruz, até provar que eu sabia alguma coisa. Provei fazendo santuário e painel. Foi então que insinuei realizar o Cangaceiro. Assim, Lima Barreto tomou muitos chás de cadeira até perceber que no Rio de Janeiro não havia nenhuma chance de realizar o seu filme. E viria do Rio de Janeiro uma das melhores críticas sobre O Cangaceiro, justamente do jornalista que era mais severo com as análises que tinha que fazer, Salviano Cavalcanti de Paiva, da antiga revista Manchete. Assim declarou em sua crítica: obra pesada de calor humano, conservando o bom gosto. É um filme episódico que procura explorar o drama do bandoleiro de cabeça chata, um fenômeno nacional brasileiro. O Cangaceiro é grandioso no seu conjunto. A inclusão de toadas e baiões coloriu a película, abrasileirando-a ainda mais, fazendo com que desapareça tudo que ele possui de cosmopolita, ressaltando seu caráter nacional popular. Finalmente São Paulo, na recém-fundada Veracruz. Por indicação de Alberto Cavalcanti, que era o responsável pela formação de quadros, de técnicos e artistas. Cavalcanti criara em Londres a escola documentária com John Grierson, logo após Robert Flyert. Cavalcanti levava fé no passado documentarista de Lima Barreto. Elenco escolhido, equipe formada. Todos estavam a uma semana do embarque para Vargem Grande do Sul, na zona mogiana onde o filme seria filmado. Num almoço no Nick Bar, começa uma discussão entre dois velhos amigos, ambos sofredores do cinema brasileiro.
Vindos do Rio para São Paulo, os dois começando carreira em direção. Vitor de Lima Barreto aguardando para iniciar o Cangaceiro. E Oswaldo Lebre Sampaio esperando data para dirigir o seu sonhado filme A Estrada. Uma simples conversa que se tornou tensa e evoluiu para uma discussão ácida, terminando em briga. E depois, tudo culminou numa cadeirada certeira com que Lima Barreto atingiu a cabeça de Oswaldo Sampaio, com uma pesada cadeira do Nick Bar, pelo que ele recebeu dezenas de pontos. Graças às intervenções das esposas Valentina e Vera Sampaio, dos amigos e um débil pedido de desculpas, mais o aval do vice-presidente da Veracruz, Caio Pinto Guimarães, a produção de O Cangaceiro foi mantida. E ele foi filmado no longo período de 270 dias, exatos 9 meses. Houve muitas críticas a respeito desse tempo de produção, ao que Lima Barreto, bom construtor de frases, rebatia sempre. 9 meses é o tempo da gestação de um ser perfeito. Com o lançamento do filme, ele passou a receber uma verdadeira avalanche de elogios de todas as partes do país, especialmente dos principais órgãos da imprensa. Artigos, reportagens, notícias e, de maneira particular, da crítica cinematográfica. E o Kubrick falou para mim, eu vi um filme brasileiro muito bom chamado Bandits, que é o Cangaceiro. Aí ele falou assim, eu vi o filme, gostei tanto que eu recomendei para o Marlon Brando. E o Marlon Brando foi ver o filme e gostou tanto que o Marlon Brando tem mania de escrever carta. E ele escreveu uma carta para o Lima Barreto, dizendo que gostaria de trabalhar no filme dele. Com mais intensidade, o arrebatamento de Lima Barreto lhe chegou através de uma carta de um fazendeiro amigo lá da Bahia. Contava ao referido missivista que no lançamento do filme, lá na região, reuniu os peões da propriedade e se ofereceu para levá-los de caminhão até a cidade, para ver o filme do seu amigo que várias vezes estivera na fazenda. Depois o fazendeiro reuniu seus empregados para anotar e enviar a Lima Barreto a opinião dos trabalhadores rurais baianos. Mas quando perguntou ao que tinha ido ao cinema pela primeira vez na vida, resolveu só mandar a opinião desse último. Ô, patrão, o senhor tinha razão quando disse pra gente que o seu amigo era um homem muito corajudo. Aí até a caatinga com a máquina de tirar retrato é coisa de doido. O senhor já viu o que podia acontecer pro seu Lima se os cangaceiros vissem ele, né? O garoto Antônio dos Santos entrou no bando de Lampião aos 12 anos, como lavador de cavalos e rapidamente subiu de posto, logo passando a cangaceiro com direito a armas e munições e o apelido de Volta Seca. Lampião sempre se lembrava do garoto magricela que parecia um garrancho seco da caatinga, quando teve uma conversa com ele. Menino, tu passou na cidade? Eu sim. Tinha muito macaco? Eu não. Tu conhece macaco? Eu sim. É um bicho peludo que tem um bruta rabão e pula de galho em galho. Depois dessa conversa, o menino Antônio aprendeu o que era macaco na língua cangaceira e passou a fazer parte do bando de Lampião por pouco mais de 4 anos. E apesar da pouca idade, tornou-se um temível cangaceiro que se celebrizou por muita valentia e por nunca vacilar em fazer uso do fuzil ou do punhal. E que levou o chefe cangaceiro a enfrentá-lo, como numa ocasião em que empunhou seu facão e apontou para a cabeça do garoto. Mas no mesmo instante, o novo cangaceiro já tinha encostado a boca do seu fuzil no corpo do chefe e avisou: se o senhor piscar os olhos, eu prego fogo. Lima Barreto ouviu a opinião de Volta Seca, o jovem e sanguinário cangaceiro preso e condenado a 145 anos, cuja pena foi rebaixada para 30, depois para 20 anos e depois perdoada por Getúlio Vargas. Mandado para o Sul, foi acolhido por Lima Barreto, que lhe mostrou o filme O Cangaceiro. Volta Seca fez-lhe uma restrição. Na minha terra se mata um homem, mas nunca se bate na cara dele.
Em sua viagem para a pesquisa definitiva de O Cangaceiro, comprando alguns pertences fundamentais para o filme, levantando peças musicais entre as quais Mulher Rendeira, Lima Barreto estabeleceu contato com Héctor Bernabó, que já era famoso na Bahia e conhecido como Caribé. O seu prestígio como artista baiano circulava pelo mundo. Caribé já era um artista de nome, pintor, desenhista, ilustrador e figurinista, que viera da Argentina para o Nordeste do Brasil em 1938, com o objetivo de se embrenhar no sertão nordestino em busca do cangaceiro Lampião. Não para imitar o mascate árabe Benjamin Abraão, ex-assessor do padre Cícero, que conseguiu entrar em contato com o famoso chefe cangaceiro para fotografá-lo e filmá-lo. A sua arte. Como diretor de arte, a primeira preocupação de Caribé foi dar veracidade à locação de Vargem Grande do Sul, uma grande região do Cerrado Paulista, bem semelhante à chamada Seca Verde, do Nordeste. Caribé também, ele controlava o Lima, ele e a Valentina, a mulher do Lima, controlavam os impulsos do Lima. O Lima era muito impulsivo. A atuação de Caribé era uma permanente manifestação de bom gosto, como pode ser notada na filmagem da cena inicial do filme, quando o bando caminha em silhueta e cantando Mulher Rendeira. Caribé pediu à produção cartolinas negras para fazer recortes pontudos, que foram adicionados aos chapéus dos cangaceiros para que passasse a ideia de chifres de diabos, anunciando quem estava aparecendo na história. Isso realmente me impressionou, assim, de primeira, porque a imagem do filme, a primeira imagem do filme, lhe leva realmente a se colocar dentro do cenário que ele propôs para a gente. Uma outra iniciativa que deveria ser posta em prática na filmagem era a direção contar com uma linha completa de storyboards, mas esse procedimento acabou não sendo possível por muitos motivos. Primeiro, porque a direção teve de enfrentar sempre a necessidade de adaptar a paisagem de Vargem Grande do Sul ao ambiente nordestino dos cangaceiros. Ainda na data de hoje, depois de mais de meio século do lançamento de O Cangaceiro, encontram-se muitos possuidores dos desenhos de Caribé guardados a 7 chaves. Não deu outra. O Cascudo Júnior indicou Mulher Rendeira, criação da rendeira de Bilros, Dona Jacosa, e a letra da canção de seu sobrinho neto, Virgulino Ferreira da Silva, o famoso cangaceiro Lampião, que antes de entrar no cangaço, gostava de fazer versos. Ao iniciar a produção de O Cangaceiro, nós da equipe de realização já antegozávamos o fato de pôr nos letreiros os nomes desses dois autores de Mulher Rendeira. As filmagens tiveram início inclusive com a participação de Alfredo Ricardo do Nascimento, conhecido como cantor Zé do Norte, autor de Meu Peão, Lua Bonita, Sodade, Meu Bem, Sodade, todas com playbacks do maestro Gabriel Migliori, para serem dubladas durante a captação das cenas. Galileu lembrou à produção e direção que havíamos adiantado a filmagem, sem termos ainda o registro das músicas de Zé do Norte. Zé do Norte foi ao Rio de Janeiro, fez o registro das suas músicas e aproveitou a oportunidade para incluir Mulher Rendeira como de sua autoria, letra e música. Todos os que souberam disso ficaram indignados. Muitos até deixaram de falar com o Zé do Norte. Eu dizia, a Mulher Rendeira, eu sempre jogando com cartas marcadas, vai fazer um sucesso mundial. Mundial. Vão se dançar, vai se dançar Mulher Rendeira no mundo inteiro. Vai se cantar, vai se assobiar Mulher Rendeira no mundo inteiro. E, de maneira que eu queria ter uma participação na vendagem do disco, da trilha original. Como a Veracruz estava devendo muito dinheiro a RCA Victor e não podia pagar, está escondido aqui isso, não podia pagar, deu a exclusividade da exploração para a RCA Victor. Deu, de mão beijada. Tá, por favor, aceita. Então, só da trilha original do filme,
a RCA vendeu em Paris 2.600.000 discos. Só em Paris. Agora, as versões em alemão, as versões em Yiddish, hebraico, em japonês, em dinamarquês, em inglês, deve-se ter, segundo dados fornecidos por um antigo gerente-geral da Columbia em Montevidéu, a RCA deve ter vendido cerca de 30 milhões de discos. Durante a fuga, um índio trocava com o personagem Teodoro, vivido pelo ator Alberto Ruschel, o seu colar de dentes de onça por um naco de fumo. O colar de dentes de onça foi tomado de empréstimo do Museu da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo. O responsável pelo museu era o professor Plínio Airosa, que também traduziu o texto do português para o tupi e ensinou pacientemente a pronúncia para Galileu, que teve de guardar na cabeça para passar ao ator na hora da filmagem. Na época não tinha sido ainda criado o gravador de fita. Lima Barreto, ao contrário, tinha vindo de um cinema menos organizado, onde o diretor poderia interferir até na prática da montagem. Oswald Hafenrichter originou-se dos cinemas alemão e inglês, onde os montadores tinham até a função de corrigir defeitos quando enfrentavam cenas e sequências mal resolvidas e até opinavam no desenvolvimento de argumentos, personagens e roteiros com autoridade profissional. O Cangaceiro era um bom roteiro, mas com alguns exageros de desenvolvimento que foram logo de início observados por Oswald Hafenrichter. Esse tipo de procedimento era normal no cinema de todo mundo, mas para Lima Barreto era visto como intromissão na criação e nos direitos do diretor. Felizmente, tais desentendimentos foram superados e Lima Barreto entendeu que Hafenrichter era um profissional a mais a torcer pelo bom resultado do filme e tudo marchou com tranquilidade. O produtor não entende nada de cinema, tem o dinheiro e um pouco de boa vontade. Ele dá o dinheiro para você fazer o filme. Você faz o filme. Depois do filme feito, ele se alvora em cineasta. E aí começa a modificar o seu filme. Galdino Ferreira! Cão imundo! Vamos! Atire! Cão imundo e covarde. Eu digo, agora quase com lágrima, o Brasil não merece o meu patriotismo. Quando explodiu Cannes em cima de mim, quando o Cangaceiro, os meus meninos, os meus bandidos tomaram de assalto as plateias do mundo, eu fui convidado a emigrar. A Polônia veio à minha porta e disse: vá, fique lá quanto tempo quiser, ganhando quanto quiser, voltará quando quiser. Eu não quis. A Suíça queria que eu fosse para fazer o levantamento de toda a Suíça com documentários. Porque os meus dois documentários, Painel de Santuário, na Suíça foi um assombro. A Itália me convidou para ir. A Alemanha me convidou. A Inglaterra me convidou. A Espanha me convidou. O México me convidou. Eu não fui por quê? Excesso de patriotismo. Ora, que papel o seu, Teodoro? De que lhe adiantou estudar, aprender? Então não sabia que de mim não se foge? Que mais hoje, mais amanhã, eu acabava lhe pegando como lhe peguei?
Quando resolveu me trair, você não pensou que era impossível escapar? Nem que se entregasse à polícia. Nem que ficasse guardado no quartel dos macacos. Sinto muito, Teodoro. Tinha você por meu amigo. E agora você vai morrer. O acampamento era aqui. Moradia da totalidade da equipe e parte do elenco e figurantes. Além do pelotão de técnicos, tinha o pelotão militar. Foi um filme que eu amei desde quando eu era pequeno, um filme de aventura completo, com uma história fantástica. E uma sequência específica que me marcou muito foi uma sequência de você, né, o meu pai, né, que atuou junto com o Lima. E eu me lembro que o Lima chama, né, chama assim, antes da morte dele, ele chama Galileu, Galileu, e você levanta, né, e toma um tiro no chão, assim, e cai assim no chão. E o Lima levanta também para ir ao seu encontro e toma um outro tiro e vocês dois morrem juntos, né? Isso para mim foi muito significativo, né? Galileu! Para! Adoniran Barbosa oficialmente foi lançado no cinema por Lima Barreto em O Cangaceiro. Os seus primeiros filmes musicais feitos no Rio de Janeiro não tiveram importância na sua biografia e filmografia. Lima Barreto gostava tanto de Adoniran Barbosa como amigo e como ator que escalou o Homem Arsenal para ser o Antônio Conselheiro do seu novo filme O Sertanejo. E para provar que um comediante como ele poderia viver o papel, fez acuradas leituras de Os Sertões, de Euclides da Cunha, terminando com preciosos testes de tipo, composição e roupas, aproximando o cantor, compositor e ator do perfil psicológico do santo idealizador da cidadela de Canudos. Ainda na Veracruz, apesar do clima de insolvência, e já funcionando com a nova diretoria da empresa, indicada pelo Banco do Estado e apoiada pela Columbia Pictures, que foi a única empresa que se saiu bem dessa situação, levantou-se a hipótese de se dar continuidade ao trabalho de Lima Barreto, apostando-se mais uma vez no seu talento. Ele havia elaborado outro roteiro denominado O Sertanejo, que foi examinado pelas 3 empresas e considerado um ótimo projeto. A Columbia de São Paulo informou a sua matriz em Hollywood, que topou a ideia. Os diretores da Veracruz, indicados pelo Banco do Estado, achavam o projeto factível. E o diretor de O Cangaceiro foi consultado. Tudo resultou num clima de entusiasmo até que entrou em cena um modelo de contrato exigido pela Columbia Americana para os seus diretores. Todos eram obrigados a aceitar o orçamento e respeitar o roteiro e o plano de trabalho, acordado pelas partes, inclusive o tempo de produção, e que uma vez aprovado o roteiro, ele só poderia sofrer qualquer modificação com a aceitação das outras partes. A punição contratual para o descumprimento dessa cláusula poderia ser até feita pela substituição do diretor. Ainda de acordo com as normas americanas, o diretor teria direito à antecipação de seus direitos 15% da renda da exibição, mas não precisaria entrar com qualquer recurso. Ele deixou, na verdade, uma lição que até hoje o cinema brasileiro não aprendeu. Que não basta produzir. Se não tiver um controle, ou pelo menos um entendimento de exibição e distribuição, você vai dar com os burros na água. Isso ele já deixou claro nos anos 50. Ele aprendeu essa lição, né? E até hoje a gente não conseguiu resolver isso em paz. Lima Barreto insurgiu-se contra a cláusula da punição e espalhou a notícia. Houve até a convocação de uma reunião tipo mesa redonda, e o modelo de contrato foi tido como inaceitável pelos seus amigos. E Lima Barreto manifestou-se de maneira taxativa. No Brasil, alguém tem que ter vergonha na cara. E hoje é meu plantão. A frase foi calorosamente aplaudida e a Columbia, o Banco de Estado e a Veracruz desistiram do projeto. Galileu apresentou o projeto ao único produtor paulista, Oswaldo Massaini, que tinha cacife para abraçar o projeto de O Sertanejo. Ele gostou muito da ideia e mostrou que poderia realizá-la, desde que a presença da grande multidão de penitentes
fosse menor e não monumental, como estava descrito no roteiro. Barreto não quis nem discutir o assunto. Até hoje, o sertanejo continua sendo um bom projeto, não filmado. Eu descobri uma carta que ele tinha mandado para o ministro da Previdência Social pedindo aposentadoria. Era uma carta muito bem escrita, assim, mas contando a situação dele, assim, de penúria e tal, uma coisa que me deixou muito emocionado, sabe? Não ganhou dinheiro, morreu praticamente quase na miséria, porque ele não tinha como sobreviver. Eu acho que aí fica uma lição. Barreto foi levado ao Lar dos Velhinhos de Campinas, no bairro Prós de Souza, por sua amiga Olga Regiane. O lar foi doado pelo Coronel Bicudo e membros da Sociedade Campineira. O lar é uma instituição com 108 anos de vida. Lima Barreto era notório, certo? Talvez não só o gênio que ele foi, mas o gênio que ele tinha também. A gente compreendia depois, com toda a história, a gente sabia do que aconteceu com o Cangaceiro, né, que é um produto dele, da imagem de todo, ele se sentia assim como que revoltado, sofrido, e acredito que ele transmitia isso àqueles que o cercavam, como se todos tivessem, quer dizer, a obrigação de compreender as vicissitudes porque ele tinha passado. Talvez ele fosse o homem certo no tempo errado, né? Se ele estivesse aqui hoje, talvez seria muito melhor compreendido e estimado. Estes majestosos coqueiros imperiais em 1911 eram pequeninas mudas que foram trazidas ao Brasil pelo insigne conselheiro Rui Barbosa em suas andanças pelo mundo. Convidado de honra da primeira diretoria do Lar dos Velhinhos de Campinas, Rui trouxe de presente as mudinhas desses gigantescos coqueiros. A natureza fértil do solo campineiro recebeu a oferta de bom grado e eles cresceram junto com as obras do lar, que hoje comprova ser uma das mais bem estruturadas organizações sociais do Estado e motivo de orgulho do governo municipal e da sociedade campineira. Faleceu na tarde de hoje, às 17h15, no Hospital São Luís desta capital, o grande ator, compositor e sambista Adoniran Barbosa, um dos maiores nomes do rádio, TV e cinema e da música popular brasileira. Matilde, a sua inseparável companheira, nos declarou: Adoniran morreu como um passarinho. Os bons espíritos o ajudaram. Mais informações no decorrer da programação. Meu amigo foi pro céu. Eu sou próximo da fila. A redação me mandou cobrir aí a morte do Lima Barreto, e para cá eu me dirigi. Nesse interim chegou o cinegrafista da TV Cultura, que era amigo, inclusive, conhecido. E pela janela, ele estava do lado de fora, pela janela ele colocou a câmera e fez o Lima Barreto também ali dentro morto. Nisso me deu a foto, enquadrei, quando eu vi ele com a câmera na janela, me pareceu um quadro do Lima Barreto fotografando ele morto. Aí eu fiz esta foto, que foi a primeira página do diário, e andou por aí pelo Brasil também essa foto. Bem, na hora que eu estava deixando o Asilo dos Inválidos, encontrei a sua diretora-presidente, Dona Maria Pacheco Desonde Fernandes, onde eu relatei para a mesma que eu havia feito as fotos do Lima Barreto morto lá na cama dele. E ela me agradeceu muito, dizendo: Obrigada, Nerdo. Sua foto não vai deixar a morte de um grande artista passar em branco.
Eu estou muito emocionada. Eu estou muito emocionada de ter esse filme na mão, depois desse tempo todo, porque esse filme é um dos grandes filmes do mundo. E agora vamos lançar isso de novo, relançar com todo o valor que ele tem, e já que pessoas como Orson Welles, como John Ford consideram um dos grandes filmes do mundo, né? Que, aliás, eu me lembro que o Lima gostava muito do Akira Kurosawa. O Cangaceiro comemorou 50 anos, meio século de exibição. Em 2002, nenhum veículo de imprensa brasileira notificou o fato. Apenas o pequeno jornal interno do SATE de São Paulo, Sindicato dos Artistas de São Paulo, publicou um artigo assinado por Galileu Garcia, chamando atenção para o injusto esquecimento, num texto oportuno, que eu, LB Persona, gostaria que fosse do conhecimento de todos, e que seja lido por 2 atrizes e um diretor aqui presente, Van Jorico, Nídia Alícia e Emílio Fontana. Por favor. O Cangaceiro, 50 anos, por Galileu Garcia. Lima Barreto está no céu. Franco Zampari também. Alberto Cavalcante discute com os dois e o montador Rafael Richter, que ele trouxe ao Brasil, sobre os rumos do cinema brasileiro. Chic Paul está ao lado dele. Alguém pergunta por Calibé. Glauber informa que foi ele, ao setor baiano, visitar seu amigo Walter Silveira. Barreto lamenta que ninguém se lembra que há meio século o Cangaceiro ganhou para o Brasil o Prêmio Internacional como melhor filme de aventuras com menção especial para a música. Ouvindo falar em música, Gabriel Migliori pergunta por que seu nome nem foi citado em Cannes. Ninguém sabia. 50 anos atrás, quase à meia-noite, estávamos todos de plantão no musical. Nós aguardávamos pelo radinho que uma boa notícia chegasse do festival francês. O que chegou foi um telefonema de Van Jorico, nossa grande amiga e protagonista feminina no filme. Ela estava no Festival de Cannes e ela nos avisou que o filme só recebera aquele prêmio. Essa notícia seria um baque se a equipe que estava no NIC não estivesse acostumada a levar cacetadas no lombo. A filmagem de O Cangaceiro começou uma semana depois que todos chegaram à locação. O sucesso do filme começou logo que os primeiros copiões foram projetados nos estúdios de São Bernardo. A primeira plateia, montadores e projecionistas. Eles vibraram com o material e espalharam a novidade. Nas próximas mostras, a sala de projeção começou a ser invadida por técnicos e operários do estúdio da Vera Cruz. O começo do trabalho diário nos estúdios começava depois da projeção dos copiões do nosso filme. O filme foi acabado e começou a finalização. A distribuidora americana que distribuiu o filme, as produções do mundo inteiro, pediu um final diferente, porque a censura americana não admitia que o vilão ficasse vivo e o mocinho, que era Roberto Bucha, morresse. E assim foi feito. Pronto, o Cangaceiro teve infinitas projeções, cada vez visto por público mais empolgado. A nossa visão simplória predizia que, enfim, a Vera Cruz iria se ressarcir dos prejuízos, graças à nova produção. Puro e ledo engano. Farejando um campeão mundial de rentas, a distribuidora, através de seu gerente brasileiro, deu o golpe certeiro. Cobrou da Vera Cruz o dinheiro que fornecera como adiantamento de renda. Pressionado, Franco Zampari entregou a sua galinha dos ovos de ouro, Cangaceiro. A distribuidora barganhou a dívida da Vera Cruz, que correspondia ao custo de produção deste novo filme da produtora.
A entrega dos direitos sobre o filme, dirigido por Lima Barreto, quitou os avanços de renda e o cangaceiro correu o mundo como propriedade da distribuidora. E foi um dos maiores cabeças de lote dela. Cabeça de lote é assim: se o cinema quiser exibir um campeão de renda, tem que contratar dezenas de títulos. Estreado em Paris, o Cangaceiro permaneceu em cartaz 6 meses no cinema lançador. Foi tal o sucesso. A capital francesa foi tomada pela mode cangaceiro. No verão, as alpercatas nordestinas imperaram e os embornais cangaceiros substituíram as bolsas elegantes das mulheres. Se encantar no sucesso da trilha sonora do Maestro Migliori e das músicas que por meses e meses foram os hits mais ouvidos pelo público. Mulher Rendeira, Lua Bonita, Meu Peão, Saudade, Meu Bem, Saudade. Foram campeões de venda e audiência na França e no mundo inteiro. Corre informação que a distribuidora faturou quase 200 milhões de dólares no mundo inteiro, um feito do blockbuster para a época. A Vera Cruz de Lima Barreto e sua equipe e o sofrido cinema brasileiro ficaram chupando nos dedos. Se Franco Zampari não tivesse tomado a decisão com um punhal no pescoço e ficasse com o cangaceiro, várias coisas aconteceriam. Com a renda do mercado internacional, a Vera Cruz devolveria tranquilamente os avanços de renda à distribuidora e sairia do fundo do poço quitando todas as suas dívidas, pagando pelo menos 10 vezes por elas. E sua história seria outra, a do cinema paulista e do cinema brasileiro também. E Lima Barreto não teria morrido num asilo de velhos indigentes. Enfim, resta-nos comemorar o cinquentenário do primeiro Prêmio Internacional do Cinema Brasileiro, recebido pelo Cangaceiro, no Bom dos Patriotas. Franco Zampari, Lima Barreto, Chico Faulo, Caribé e Oswaldo Raffenrichter, que estais no céu, olhem para nós e pelo cinema brasileiro, e iluminai os nossos produtores e realizadores, para que fiquem espertos e de olhos bem abertos, e ao negociar seus filmes, vejam bem com quem estão tratando. Amém. Saudade do meu amor, foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. Foi-se embora, não disse nada, nenhuma carta deixou. O zóio da cobra verde, hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. Olê, mulher rendeira,
fazer renda. Eu te ensino a namorar. Nossa Senhora, estamos cercados.